sentimento de um afeto. Um afeto é algo bem superior ao sentimento. O sentimento é variável, o sentimento é amoral, independe se está certo ou se está errado. Por exemplo, você não pode chegar para o padre e dizer: padre, eu quero me confessar porque eu tenho raiva de fulano. Ter raiva não é pecado, é um sentimento. Agora, se você extravasar, gritar, falar mal, aí é outra coisa. Padre, eu tenho inveja de fulano. Daí, não tem problema nenhum, todo mundo tem inveja. Ah, eu tenho inveja e tudo que aquela pessoa faz de bom, digo, olha, está errado. Aí sim. Aí está o erro. Os sentimentos são amorais. Não dependem de nós. Deus e Jesus nunca vai cobrar por uma coisa que você não escolheu ter. Ele só cobra o que você escolhe ter, o que você decide ter. E sentimento você não decide. Por isso, diga. Mas não está relacionado ao conhecimento? Não, só quando é afeto. Afeto é, por exemplo, eu simpatizo com a Silvia e escolho a Silvia para ser amiga. Para ser minha amiga. Eu gostei só por simpatia. Aquilo não tem mérito nenhum. Mas quando eu investi em conhecer, onde é que você nasceu, aonde, morou onde? Onde é que você veio bater aqui nos Estados Unidos? Foi mesmo. E aí ela conta a história dela, eu conto a minha vida. Isso, se a gente continuar com o tempo, isso vai se tornar um afeto. Porque aí eu investi no conhecimento, investi no tempo, investi e isso se tornou um afeto. E o afeto permanece, fica estável, porque é um sentimento enobrecido pelo conhecimento. Você usa a vontade e a inteligência. Então é isso que diferencia. O sentimento, ele nasce, sem você nem perceber. Quando você vê, você gosta de alguém. Quando você vê, não gosta de alguém. Quando você vê, você está gostando muito daquele, você tem raiva de fulano. Então, são sentimentos, são totalmente variáveis. Diga. Mas não tem a ver com estar vigilante a esses sentimentos? Não. Independente de nada, os sentimentos, eles são incontroláveis dentro de nós. A única coisa que você consegue fazer com os sentimentos, sabe o que é? É não externar ele de forma negativa. A vigilância está em não externar. Canalizar de uma forma... Canalizar, mas ele nasce, você vai entrar no local e vai olhar, fulano, eu não gosto. Você olha para a pessoa, basta aquela pessoa parece com a voz daquela vizinha quando eu era criança que me tratava. Você escuta aquela... Só que uma pessoa madura, o que faz? Uma pessoa imatura diz, vixi, pessoa chata. Uma pessoa madura faz, oi, tudo bom, tudo bem, tá. Olha e diz, poxa, que nossa, estranho, é tão ruim, né, não gostar dessa pessoa. Mas Jesus entrega isso aqui na pessoa, mas acreditar. Como o sentimento funciona, entenda-se bem, igual a criança. O sentimento é igual a uma criança. Como é que você educa uma criança? Pela insistência. Você quer que uma criança seja disciplinada? Você vai ter que repetir aquilo 1000 vezes. Com o tempo, ela segue o pai e a mãe. Se o pai for equilibradamente insistente e perseverante. Os sentimentos são como crianças dentro de nós. Se você for insistente e perseverante, ele faz uma confusãozinha, vai. Aí então, uma hora, o que ele faz? Segue a gente. Se você não gosta de uma pessoa, mas bobagem, essa pessoa é uma pessoa boa. Não, isso aí não vou tratar mal ela. Daqui a 10 dias, 15 dias, 20 dias, você fazendo isso, o sentimento desaparece, irmão. Porque você o disciplina a seguir um caminho. Você pode disciplinar, mas mesmo assim você não tem domínio. Como nenhum pai, nenhuma mãe tem domínio sobre uma criança. Ele dá limites. Porque a criança pode querer brincar e você proibir ela de brincar, mas ela vai continuar com aquilo dentro dela. Você não consegue tirar, você não domina uma criança. Você dá limites. Os seus sentimentos você pode dar limites. Para que ele não exploda dentro de você. E você não se torne essa pessoa que sai gritando com todo mundo. Não gostei de você, você é horrível, você não presta. Aí
Aí são pessoas infantilizadas que fazem com que os sentimentos a dominem completamente. O que a gente está dizendo? Que no primeiro momento o sentimento é instável, não depende de nós. O afeto já depende, é um investimento do conhecimento de alguém e vai dando afeto. E agora nós estamos vendo um grau muito maior, um discípulo amado aos pés da cruz, que é o amor. O amor é um afeto estabelecido que foi purificado pela cruz, pela doação. Aí o afeto se qualifica em algo muito maior do que é amor. Então o amor ele precisa, necessita de doação. O amor necessita da cruz. A cruz é que faz com que a cruz da doação, que não é necessariamente, como eu disse, sofrimento, mas o ato de me doar em situações difíceis, em situações de crise, em situações de conflito, mesmo assim eu renovo a minha opção de querer o bem daquela pessoa, aquilo muda. Se você começa a passar isso com muito mais intensidade, aquele afeto vai estar no novo patamar. Está num patamar de amor. O amor é muito mais forte do que o afeto. O amor fez com que o discípulo amado permanecesse aos pés da cruz, mesmo com risco de vida. O amor faz você ser capaz de se sacrificar para que o outro viva. Você é capaz de renunciar a si mesmo para que o outro viva. Para que o outro tenha uma vida melhor. Foi isso que Jesus... Por que nós sabemos que Deus nos ama? Porque Ele enviou o seu Filho, que se sacrificou, morreu, literalmente, para que a gente tivesse a vida eterna. Então isso é amor. Por que nós sabemos que Deus nos ama? Porque em seu Filho, Ele se sacrificou e se doou a nós. Então isso é o amor. Então chegamos a um passo a mais agora, quando vemos no nosso texto, essa passagem agora, nesse amor tem mais um mistério. O mistério da doação que Jesus faz na cruz. Vamos voltar aqui, capítulo 19. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Pergunta mais prática. César, uma pergunta que não quer calar. Por que Jesus chama a Virgem Maria, a sua mãe, de mulher? 2 vezes, isso é muito visível nas bodas de Caná. Mulher, o que eu tenho com isso? Quando ela diz, eles não têm mais vinho. E agora no alto da cruz, do mesmo jeito, ele chama ela de mulher. Se você quiser, vai em Gênesis que você acha. Vai em Gênesis que você acha. Por quê? Mulher tem um título fundamental. Quem é a Eva? Eva é a mulher. Quem é a mulher? A mãe dos viventes. Mulher é a vocação essencial da mulher, é ser mãe. Nem que seja ou espiritualmente, ou na natureza mesmo, de alguma forma, ela se realiza quando ela é mãe. Quando ela tem uma vida de sacrificar a si mesma para alimentar a vida dos outros. Senão, quando ela descobre que ela é completamente ela, e ela é completamente feliz, quando ela não vive mais para si. Ela vive para dar vida e cuidar da vida. São 2 coisas fundamentais da maternidade. Dar a vida ao outro. Faz, de uma certa forma, o que acontece com a mãe? Ela perde a vida. Que é a gravidez, tudo vai perdendo. Nunca mais vai ter o mesmo tempo, nunca mais vai ter o mesmo corpo, nunca mais vai ter um monte de coisa que não é nunca mais. Mas ela faz isso para que um outro tenha vida. E depois ela
se sente vocacionada a fazer com que essa vida cresça e seja alimentada por ela. O que o ato da amamentação faz isso de forma física. Mas isso é uma coisa espiritual. A mulher foi feita para dar a vida e fazer com que a vida se desenvolva. Por isso que é tão, como é que chama, escandaloso o pecado, aquilo que é a questão do aborto, que é a destruição da identidade feminina, a destruir o que ela é. Ela é essencialmente alguém que dá a vida e alimenta a vida. É o antifeminino. É o aborto, é o contrário. Então, Jesus diz, mulher, significa tu és como Deus na criação diz isso para Eva. Eva, tu és a mulher, tu és a mãe. Tu tens em ti a vocação de gerar a vida e de alimentar a vida, para que a vida se desenvolva. E ele olha para a Virgem Maria, para sua mãe, e diz, ele não mais se dirige como ele fez a vida toda durante 30 anos. Até ele sair, enquanto ele morou em casa, ele sempre disse, mãe, é dele. A partir das bodas de Caná, ela é mulher, ela é a mãe da humanidade. Como Eva foi a mãe da primeira humanidade pecadora. A humanidade ferida pelo pecado, quando diz os nascidos de Eva, como é que nós rezamos na Salve Rainha? Os degredados filhos de Eva. Quando nós dizemos que nós somos filhos de Eva, nós estamos dizendo que somos filhos do gerado após o pecado. Quando nós escolhemos a Virgem Maria como mãe, nós estamos dizendo que a Virgem Maria é a mãe após a salvação, após a redenção. Já não é mais filho do pecado. Eu já não me trato como a Virgem Maria ou não me trato como filho de Eva. Eu me trato como filho de Eva quando nas minhas inclinações para o pecado. Mas no meu chamado à santidade, eu sou filho de quem? Da Virgem Maria. Ela é a mulher. Ela vai gerar a vida em você e vai alimentar a vida em você. Então ele diz para a Virgem Maria, mulher, eis aí o teu filho. E aí depois ele vai dizer para o filho, vai dizer para o discípulo amado, eis aí a tua mãe. Então o discípulo amado é primeiro aquele que recosta a cabeça no peito de Jesus. Tem um relacionamento de conhecimento afetuoso. Depois o discípulo amado é aquele que permanece e passa pela cruz. E o afeto se transformou em amor. Terceira coisa, o discípulo amado é aquele que tem a Virgem Maria como sua mãe. É da identidade do discípulo amado ter um relacionamento afetuoso, filial com a Virgem Maria. Até porque essas duas coisas estão juntas na cruz. O discípulo amado só conseguiu ficar aos pés da cruz porque a Virgem Maria estava lá. Ele, por sozinho, ele não conseguiria. Se você quer ser um discípulo amado de Jesus, alguém que tem afeto e que ama Jesus, você só vai conseguir isso se você alimentar uma filiação afetiva e amorosa com a Virgem Maria. Você nunca vai conhecer alguém que ame verdadeiramente a Jesus. Um amor passado pela cruz, sem o socorro, sem o auxílio, sem a presença, sem a intercessão da Virgem Maria. Se você quer crescer no seu amor a Jesus, você vai crescer. Porque lembre como é que é? No começo, o que a gente dizia? Por que Jesus se encarnou e morreu na cruz? Primeiro, para demonstrar o seu amor para conosco. O quanto ele nos ama. E segundo, ele se fez homem
para lhe capacitar a amar a Ele. Porque você vai saber a história dele. Ele se tornou homem. E quem mais conhece a humanidade de Jesus, a não ser a Virgem Maria, que carregou 9 meses no seu ventre, que amamentou por mais alguns meses, que ensinou ele a falar, a andar, a abraçar, passou 30 anos morando com ele. E depois 3 anos espiritualmente acompanhando ele na sua missão, numa perfeita união com a sua vida. Então, o discípulo amado só é discípulo amado quando ele constrói o seu relacionamento com Jesus a partir da intercessão da Virgem Maria. Meus queridos irmãos, nunca se consegue amar Jesus Cristo verdadeiramente. O Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne, se não for por meio da Virgem Maria. Eu diria para vocês, imagine se eu dissesse para vocês, olha, vocês têm que ir para aqui de Orlando para Miami. Aí eu diria para vocês, como é que você veio? Eu vim, né? Peguei, qual é o nome da rua, da estrada mesmo que eu vim? Turnpike, que eu vim aqui, vim por esse caminho e cheguei a vocês. Aí se você dissesse para mim, imagine que vocês nunca foram a Miami. E ele dissesse, aí você perguntasse para mim, como é que eu chego a Miami? Aí eu disse, olha, você faz o seguinte, você vai subindo aqui para o norte, Jacksonville, depois você vai Geórgia do Sul, Geórgia do Norte, você vai a Nova York, e depois passa lá por Boston, aí depois você pega lá para a esquerda, assim, pega assim, atravessa leste e oeste, vai lá para Washington, não Washington capital, viu? Lá em Vancouver, certo? Desce para o São Francisco, Los Angeles, volta aqui de novo, e Texas, vai para o Texas, e depois desce para Miami. Seria um bom conselho? Não. Por quê? Era tão mais simples eu dizer para vocês. Eu vim de Miami para cá por tal estrada. Volte pela mesma estrada e você chega lá. Não é verdade? Eu vou fazer uma pergunta. Como é que Deus veio aos homens? Qual o melhor caminho de você fazer? Mas simples não, né? Quando tem uma criança de 7 anos de idade, entende isso. Vá por o caminho que você veio. Deus veio aos homens por uma estrada, por um caminho, por um ventre. É um caminho simples. Se você seguir o caminho contrário, por onde veio, voltar, você chega por onde essa pessoa veio. Deus veio a nós por meio da Virgem. E nós voltamos a Ele por meio dela mesma. E isso vai desenvolvendo uma intimidade com Deus. Então, o que nós vemos agora no discípulo amado? Depois de ter visto que ele recostou a cabeça no peito de Jesus. Depois desenvolveu o afeto. Depois ele permaneceu aos pés da cruz. O afeto dele foi purificado e ele começou a amar. Só se ama pela cruz. Pelo conhecimento e pela adesão de vontade, nós conseguimos o afeto. Nós desenvolvemos um afeto. Mas o afeto, só passando pela cruz, é que se torna amor. Foi isso que o discípulo amado fez. Mas o discípulo amado tinha um segredo a mais. Ele era próximo da Virgem Maria. O discípulo amado tinha um segredo a mais. A Virgem Maria foi morar com ele. E aí ele se tornou alguém íntimo. Existia entre o discípulo amado e a Virgem Maria, vamos dizer assim, um relacionamento bem peculiar. Humanamente, quem cuidava da Virgem Maria era quem? Era ele. Ela como mulher viúva e sem filhos. Por isso que é muito tocante aquele momento onde Jesus vai entrando em Jericó e ele vê uma viúva carregando o filho único para enterrar. Naquele momento, o que é que Jesus viu?
Ele mesmo. A sua mãe, que perdeu o filho único. Então, no alto da cruz, ele entrega o discípulo amado. E o discípulo amado, para todas as evidências, é o consolo, é a ajuda, é o sustento e a proteção da Virgem Maria. Isso aos olhos humanos. Mas interiormente era justamente o contrário. Era a Virgem Maria que era o consolo dele, era a proteção dele, era o sustento dele, até a sua partida. Então, a verdadeira devoção mariana, que é explicitada pelo discípulo amado, é esse relacionamento afetivo com a Virgem Maria, escolhendo ela como mãe, como um caminho de chegar a Jesus Cristo. Caminho mais rápido, caminho mais fácil, caminho mais seguro, não dando a volta nos Estados Unidos todo, mas voltando pelo caminho por onde Deus veio a nós pela Virgem, nós voltamos a Ele por meio da Virgem. E assim conseguimos um verdadeiro amor a Jesus Cristo. Partilhe aí com a pessoa do seu lado sobre essa terceira parte, terceiro segredo do discípulo amado.